Olá, estudantes do nono ano, eu sou o professor William e nessa aula vamos falar sobre a geopolítica e as questões internacionais, né? Vamos lá. O objetivo da aula: reconhecer os tipos de acordos existentes entre os países, identificar o papel da ONU atualmente. Já ouviu falar em ONU? O que é a ONU? Bem, vamos pensar juntos. Vocês conseguem reconhecer os tipos de acordos existentes entre os países? O que vocês sabem sobre a ONU, afinal? Como que surgiu a ONU? Será que é algo que sempre existiu? Qual é a importância da ONU? Se vocês costumam assistir qualquer jornal, vocês já devem ter ouvido falar alguma vez na ONU. Ainda mais em situações geopolíticas complicadas como nós vivemos em 2022. Bem, relações entre países. Existem alguns tipos diferentes de relações entre países. Um deles são as relações bilaterais. Relações bilaterais entre dois estados se baseiam em variados interesses: comércio, imigração e segurança nacional, além de outros assuntos. Nessa imagem, nós temos ali as mãos do Brasil e da China se apertando em relação às políticas internacionais tratadas entre esses países, Como, por exemplo, acordos econômicos mesmo. Eles compram a nossa soja, nós compramos manufaturados deles e assim por diante. O mesmo acontece com Brasil e Rússia, com Brasil e China, aliás, eu já falei da China, com Brasil e Estados Unidos e outros países tantos. Essas relações bilaterais são acordos tratados unicamente por dois países. País A e país B fazem acordos e começam a ter um mercado entre eles. Mas também existem as relações multilaterais, como por exemplo os blocos econômicos. Nas relações multilaterais, elas envolvem 3 ou mais estados. Geralmente os acordos multilaterais se caracterizam pela obrigatoriedade de adesão a regras por todos os participantes. Nesse caso, nós podemos falar, por exemplo, do Mercosul, que é o nosso bloco econômico. Para aderir ao Mercosul, todos os países precisam fazer alguns acordos e seguirem algumas regras. Então, assim, um dos exemplos é excluir taxas aduaneiras de compras internacionais. Então, se aqui no Brasil, ou no Paraguai, ou na Argentina, forem comprar determinado tipo de produto, esse produto não pode ter aqueles impostos, que acontecem muitas vezes dentro de um único estado. Todos os países do bloco precisam falar a mesma língua quando se fala em política internacional. Você não pode, se por exemplo o bloco decide que nenhum país do bloco vai ter acordo com qualquer país externo, nenhum dos países pode quebrar esse acordo, senão ele vai ser afastado do bloco. Outra questão: geralmente, quando nós falamos de blocos econômicos, nós levamos em consideração questões humanitárias. Nenhum país pode assumir um esquema ditatorial ou ferir aos direitos humanos. Infelizmente, é o que aconteceu com a Venezuela, e é por esse motivo que a Venezuela foi afastada do nosso bloco econômico, por eles terem políticas ditas ditatoriais mundo afora. Bem, vamos para uma primeira atividade. Com a globalização, a maioria dos países precisam de parceiros comerciais. Sendo assim, eles buscam alianças com outros países. Essas relações podem ser bilaterais ou multilaterais. Explique quais são as diferenças entre as relações bilaterais e multilaterais, e agora é com vocês.
Vamos ver como fica a possível resposta dessa atividade, gente? Os acordos bilaterais envolvem dois estados e se baseiam em variados interesses: o comércio, migração e segurança nacional, entre outros. Enquanto os acordos multilaterais envolvem 3 ou mais estados. Geralmente, os acordos multilaterais se caracterizam pela obrigatoriedade de adesão às regras por todos os participantes, como eu acabei de falar da situação do Mercosul, né? Um outro exemplo ainda que nós podemos dar é a União Europeia, que é o maior bloco econômico do mundo e o mais bem regulamentado, incluindo a adesão de uma moeda única entre a maioria dos países que fazem parte do bloco. São justamente essas regras impostas pelo grande bloco da União Europeia que repercutiram na saída do Reino Unido daquele bloco, pois eles não estavam mais contentes com todas aquelas regras. Bem, falando sobre a ONU um pouquinho. A ONU, Organização das Nações Unidas, foi fundada em 1945. A ONU é uma instituição criada pelas mesmas nações envolvidas no horror das 2 primeiras guerras mundiais. Em 1919, o Tratado de Versalhes previu a criação da Liga das Nações, que funcionaria como um órgão internacional dedicado à manutenção do equilíbrio entre as nações. Então vamos tentar imaginar o contexto do pós-Primeira Guerra Mundial. Naquele momento ela não era chamada ainda de Primeira Guerra Mundial, pois ninguém esperava que fosse acontecer uma segunda. Naquele momento todos falavam apenas de uma grande guerra mundial, que havia sido a maior catástrofe da humanidade até aquele momento. Milhares de pessoas foram mortas em combate, anos de pessoas vivendo entrincheiradas, perdendo suas casas, migrações forçadas acontecendo em toda a Europa, norte da África, diversos países do mundo envolvidos naquela questão, inclusive o Brasil, que quando conseguiu mandar as tropas, a guerra acabou. Bem, todos os países pensaram em fazer acordos para evitar que aqueles horrores voltassem a acontecer. Infelizmente, como vocês sabem, poucos anos mais tarde, a Alemanha adere a um regime autoritário e extremista, que era o nazismo, começam a pautar suas políticas no genocídio de um povo, né? Eles começam a colocar os judeus dentro de campos de concentração e a tratar muito mal essas pessoas. E eles criam o horror que foi a Segunda Guerra Mundial. Novamente, o mundo todo se envolve nesses conflitos. A Segunda Guerra Mundial foi tão grande que no mesmo dia que haviam tanques de guerra no deserto do Saara, com temperaturas elevadíssimas, onde nós temos fotos de soldados fritando ovo em cima da lata do tanque, tinham pessoas tendo suas armas congeladas no extremo norte do mundo. Só para nós termos uma noção de o quão grande foi essa guerra e o quão horrível deve ter sido o intervalo dos anos em que o mundo inteiro ficou preocupado com aquela situação. Obviamente, os países envolvidos buscaram uma saída melhor. E não é à toa que desde o final da Segunda Guerra Mundial, nunca mais aconteceu uma guerra que envolvesse o mundo inteiro daquela forma. Nós sabemos que aconteceu a ideia de Guerra Fria, mas ela não é necessariamente uma guerra. Ela é uma guerra ideológica mais do que algo que envolve troca de tiro entre países. Bem, a ONU, Organização das Nações Unidas, né? No entanto, as crises econômicas da década de 20 e a ineficácia, né, dos acordos pós-guerra não deram a força que deveriam lá pelo Tratado de Versalhes. E a gente sabe que acabou acontecendo a Segunda Guerra e o início da ONU foi atrasado. Por isso que ela só vai começar mesmo em 1945. As consequências ainda mais desastrosas da Segunda Guerra Mundial, com a crise do imperialismo e os horrores do Holocausto, motivaram a reformulação desse órgão garantidor da estabilidade política internacional.
Então, a partir daquele momento, nós temos o mundo todo envolvido para tentar controlar as crises. A ONU não é uma organização de um único país. São de todos os países que participaram das guerras, visando buscar a paz. E muitas vezes, nesse intervalo do fim da Segunda Guerra Mundial até a atualidade, a ONU é quem conseguiu equilibrar a situação. Lembrando que a ONU ela vai criar vários órgãos subalternos, né? E essas organizações vão ser responsáveis pelas mais variadas situações, como por exemplo, a OMS, que nós ouvimos falar muito nos últimos anos, que é a Organização Mundial da Saúde, que não tem só o contexto de evitar tragédias causadas por outras pessoas, mas também por doenças. Vamos para mais uma atividade. Analisando o que estudamos até aqui, explique o que é a ONU e qual é a sua função. Agora é com vocês. Bem, vamos ver como fica a possível resposta dessa atividade? A ONU, Organização das Nações Unidas, é um órgão internacional que tem por objetivo garantir a paz mundial, buscando a manutenção entre o equilíbrio das nações. Como eu havia falado há pouco, né, a ONU ela tem a função de impedir que uma nova guerra, com o peso dos conflitos mundiais, volte a acontecer. Bem, como nós havíamos falado, as guerras mundiais, elas acabaram sendo extremamente devastosas para o mundo todo, né?
principalmente na Europa e na Ásia, né? Países como o Japão, onde ocorreram a explosão da bomba atômica, né? das bombas atômicas, ou na Europa, onde aconteceu o genocídio. Era muito difícil se reorganizar no pós-guerra. Então, uma das ideias da ONU é justamente impedir que esses novos conflitos gigantescos aconteçam. Lembrando que as guerras mundiais não foram os primeiros grandes conflitos que aconteceram na história. Antes ocorreram as Cruzadas, a Guerra dos 100 Anos e até mesmo a Guerra do Paraguai, que é uma guerra que o nosso país foi envolvido. Bem, mas as guerras mundiais elas tiveram um peso que envolviam todo o globo, né? Todo o planeta ficou envolvido nelas e, obviamente, com todo mundo sofrendo lesões, é importante começar a se desenvolver políticas que evitem esses novos conflitos. Com isso, uma das políticas criadas é o Banco Mundial. E para falar do Banco Mundial, vamos tentar fazer lá um breve histórico. Em 1944, na cidade de Bretton Woods, os pilares dos atuais sistemas monetários e financeiros internacionais começam a ser desenvolvidos, né? Lembrando que alguns países já haviam sido reconquistados nesse momento da Guerra Mundial. Lembrando que a Segunda Guerra só acaba em 1945, mas em 1944 a França já tinha se reconstituído. O mesmo nós podemos falar de países como a Holanda e até mesmo Luxemburgo, né? Então nós já tínhamos a necessidade de reconstruir esses países. A BIRD, ou Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, começa a ser planejado. O FMI, o Fundo Monetário Internacional, fornece empréstimos para países com dificuldades financeiras, como é o caso de países que passam por catástrofes recentes, né? Países e muitas vezes até mesmo estados. Recentemente na história nós tivemos os problemas no Haiti, tempestades, terremotos, furacões. Então o país começa a ter dificuldades para se reconstruir. Por conta disso, o FMI entra e efetua empréstimos para esses países poderem ter uma possibilidade de se reerguer. O Banco Mundial, critérios próprios para concessão de recursos destinados a obras e empreendimentos em países em desenvolvimento e também países menos desenvolvidos. O Banco Mundial fornece, então, empréstimos a países que querem começar a se industrializar ou querem começar a criar uma própria infraestrutura. O Brasil, a Rússia, a China, a Índia e a África do Sul fazem parte de um grupo econômico de países emergentes que também desenvolveram o seu próprio banco para efetuar empréstimos para outros países ainda em situação de risco. Alguns objetivos do Banco Mundial: estimular o crescimento de países membros, incentivando seus desenvolvimentos agrícolas e industriais, erradicar a pobreza extrema no mundo e colaborar financeiramente para o desenvolvimento de programas ambientais, educacionais e sociais. Então, se a gente for ver bem, o principal objetivo do Banco Mundial é tentar acabar com a pobreza e a desigualdade. Lembrando que esse é um dos objetivos fundamentais da ONU para o século XXI e o novo milênio também. Vamos para mais uma atividade. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo buscava criar instituições que garantissem a paz mundial. Nesse contexto surgiu a ONU, a Organização das Nações Unidas, e com ela diversos outros órgãos regulamentadores e fundos econômicos para os mais diversos fins internacionais, dentre eles o FMI. O que é e qual é a função do FMI, afinal? Agora é com vocês.
Bem, vamos ver como fica uma possível resposta. O FMI, ou Fundo Monetário Internacional, se objetiva em garantir créditos e empréstimos para países com dificuldades financeiras. Nessa aula, então, nós estudamos os órgãos regulamentadores da ONU e também entre os países, que podem ser bilaterais, multilaterais e também o Banco Mundial e o FMI, que são exemplos de organizações multilaterais. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até mais.